Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, não é? Para que possamos dar sequência aí aos nossos estudos, ao nosso tratamento. Lembrando que ao final nós sempre fazemos oração para os irmãos que estão fazendo tratamento e que encaminham por esse telefone aí que está na tela. 981 15 90 70, um número institucional, só funciona o WhatsApp. E vocês podem estar divulgando esse número, bem como utilizando para mandar sugestões, algum questionamento em relação à instituição e principalmente nomes para tratamento à distância. Bom, ao final do estudo, como falamos, faremos uma oração em favor desses irmãos e também vamos encaminhar esses nomes para o nosso trabalho de segunda-feira, o trabalho presencial que tem aqui na nossa instituição, em Sobradinho mesmo, quadra 4, área especial número 3. Tá bom? Dando sequência, então, à nossa reunião, ao nosso trabalho, nós vamos ler um trecho do Evangelho para dar início aí ao nosso estudo e o nosso tema de hoje, intitulado Recapitulações. E começa assim a nossa lição. A passagem de João, capítulo 12, versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Convidamos a todos a levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a rogar, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo e a tua proteção para a nossa noite de tratamento, de estudos, principalmente para os nossos irmãos que estão em tratamento, que mandaram seus nomes, para que aqui fizéssemos uma oração. Permita, Senhor, que as tuas bênçãos, o amor de Mãe Maria Santíssima, possa envolvê-lo a todos os nossos irmãos e a todos aqueles que sofrem, onde quer que estejam, na condição de encarnados e desencarnados. Graças te damos e que assim seja.
Ok, meus irmãos, nós vamos então dar início aqui à lição intitulado Recapitulações. Olha que bacana para a nossa reflexão. Lembra que nós sempre trazemos estudos para a gente poder refletir, pensar, realmente visando a nossa conduta no dia a dia, visando a nossa postura em relação às nossas encarnações, tentando melhorar cada vez mais dentro do esforço pessoal. Olha que bacana essa lição. Vamos lá. Os, os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Nós estamos vendo no mundo. Essa é uma observação tanto na nossa vida, as tendências que nós trazemos, como no nosso mundo. Nós estamos vendo o nosso mundo muito conturbado, violência, guerras, né, como nós estamos vendo atualmente. Então é importante essa reflexão aqui para a gente poder entender. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. Vale lembrar que no estágio evolutivo que nós nos encontramos, não é novidade, não é a primeira vez que nós estamos vivendo esses fatores, esses acontecimentos atuais ao longo da nossa vida. Quando eu falo não é a primeira vez, eu estou falando de encarnações anteriores. Qual é o sentido global para a gente poder entender? Quando nós temos algum erro, cometemos algum erro perante a lei divina, essa que é a verdade. Por que é perante a lei divina? Porque eu posso causar um dano ao meu próximo. E ele pode me perdoar verdadeiramente. Estou falando de perdão verdadeiro. Ele pode me perdoar, mas a minha consciência não vai me libertar daquele ato cometido. Por isso que nós afirmamos erros perante a lei divina. Lógico, quando eu cometo um erro perante o meu próximo, eu estou cometendo esse erro, não só com ele, mas perante a lei, porque eu estou violando uma lei de Deus. Entendeu? Então a nossa consciência fica presa naquele campo que foi gerado pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, por aquilo que vibramos, sentimos. Então isso viola um ensinamento divino, as leis divinas. Então quando ele fala aqui que as cenas se repetem, é porque como arrumar isso ao longo do processo evolutivo? Precisa repetir as circunstâncias. Não repetir o ato danoso, mas repetir com novas opções de escolha. Esse é o movimento da vida. Por isso que essas cenas se repetem. Os fatores, os motivos, as tentações surgem novamente. As mesmas provações, as mesmas expiações, às vezes recheada com fatores diferentes, mas dentro do mesmo contexto, esperando de nós mudanças, corrigendas, para que possamos avançar no processo evolutivo. A lição continua assim: a força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. Porque o processo repete e quando você não tem aquela postura de correção, nós repetimos também os sentimentos, os fatores que ocorreram na época quando nós desequilibramos. Então, enquanto nós não fizermos o processo de mudança, esse processo permanece. Ele nos domina. Por isso que nós temos uma sensação muito ruim de que o mal
é longo, o mal é superior, o mal é rápido. É uma sensação. Lembra que o bem sempre vence. O bem sempre é melhor. Mas quando você não toma essa iniciativa, quando você não faz o novo, o diferente, esses processos vão se repetindo e vão se cristalizando, tomando um volume vibratório muito forte e bem maior do que as nossas escolhas no campo do bem, porque elas são pequenas, foram poucas. Com uma repetição, foi no campo do erro, por isso ainda nos encontramos nesse estágio evolutivo. Então, ele dá essa sensação de volume, que ele vai vencer, de que ele é maior. E precisamos entender que nós precisamos trocar esses impulsos para impulsos superiores e positivos. Só mudando, só fazendo novo, várias vezes. Por isso que as lições espirituais para nossas vidas são sempre no sentido de que devemos fazer a caridade, devemos fazer o bem, amar ao próximo, perdoar, orar, porque esses conteúdos positivos vão se avolumando também ao longo da vida, fazendo com que daqui a pouco a gente faça um movimento mais rápido. Como Emmanuel fala e mostramos um estudo aqui, umas semanas atrás, fazer o bem sem esforço, ou seja, de maneira que brote de nós dentro de um processo natural. Muito bem. Seguindo em frente, o espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as mais experiências após alcançar o bom conhecimento. Então, não é porque você conhece, não é porque você agiu no campo do bem que você vai anular os erros do passado, porque esses erros precisam ser experimentar. Os fatos que levaram ao erro precisam se repetir, precisam ser experimentados com novas condutas. Com novas condutas. Por isso que essa recapitulação ela surge de novo. Mas nós precisamos agir de maneira diferente. Aí na frente vai assim, ó. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Ora, ninguém quer fazer o mal, ninguém quer permanecer no mal. Todos querem melhorar, todos querem crescer, todos querem evoluir. Pergunta para qualquer pessoa, todos querem a reforma interior. Mas esse movimento, ele tem que voltar, porque é a única maneira de modificarmos o quadro. Não basta querer ou falar, nós temos que vivenciar. No momento mais difícil, fazer a escolha certa. Por isso que esses processos, mesmo quando você dá uma pequena melhorada, quando você tem um propósito positivo e diferente, você faz movimentos institucionais, religiosos, e às vezes não entende que os problemas continuam, que não eliminam de uma hora para outra. Então é preciso entender isso. Quando faz. Por isso é que os espíritos evoluídos, grandes santos que passaram pela Terra, sofreram, tiveram problemas a enfrentar. Porque não é essa mudança verdadeira que elimina
aquilo que eu devo. Então não é isso. Então nós temos que pagar as nossas dívidas. Aí, na sequência do estudo, a gente vê. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Ou seja, as nossas opções por muito tempo foram materiais, foram humanas, foram terrenas. Justificando aí o texto que foi mostrado no início, lá de João. Ou seja, esses milênios, ao longo da história, ao longo do processo, foram muitas repetições no campo do erro. Por isso que nós precisamos recapitular, que é o nosso tema. Recapitular para fazermos escolhas novas, escolhas diferentes, deixando para trás toda essa maldade que nós vivenciamos há milênios, como nos traz o texto. Prossigamos. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Olha que coisa sensacional está aqui. A clareza do texto não é, mudei, sou um novo homem. Hoje eu faço reflexões profundas, meditações que elevam o meu espírito. Esse é um movimento importante, sim. Nos ajuda, sim. Mas lembra, o dia volta. É uma oportunidade que Jesus, governador do nosso planeta e responsáveis pelas nossas vidas, pelo nosso processo evolutivo, Jesus nos concede uma nova oportunidade. Aí ele fala, né? O dia volta. Se somos renovados, se através de todo esse movimento eu me proponho e vivo essa mudança, quando o processo voltar, naturalmente eu vou viver outra experiência, uma experiência positiva, uma escolha positiva. Porque não tem como. Por isso que se fala muito que a evolução não dá saltos. Precisa ser vivido detalhadamente, sem deixar para trás as falhas, os erros cometidos. Gente, é muito importante entender essa mensagem. É uma mensagem de Emmanuel, está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 33, lá de Emmanuel. Temos que entender isso. A nossa mudança verdadeira não anula aquilo que eu ainda devo. Eu tenho que devolver para a lei aquilo que eu violei, aquilo que eu tirei. E eu posso estar numa condição melhor do que aquela época. Ótimo que seja assim. Por isso que os espíritos superiores que reencarnaram tiveram suas lutas, porque eram dívidas anteriores, eram dívidas passadas. Então não reclame. Hoje eu estou na instituição religiosa, hoje eu estou fazendo um trabalho social de envergadura importante, hoje eu sou uma nova pessoa, ótimo. Que espetáculo, continue. Mas não esqueça
Essa frasezinha é muito bacana. O dia volta, porque eu ainda devo. Eu não completei aquela tarefa. Eu não devolvi para a vida a conduta correta. Eu estou em dívida com a lei divina. Mesmo que os envolvidos tenham me perdoado verdadeiramente, como Jesus nos ensinou. E seria ótimo também, espetacular, mas isso não anula as faltas que eu ainda preciso reaver em relação às condutas, pelo mal que eu pratiquei, pelas ações que eu escolhi, o campo negativo, o campo do erro. Aí Emmanuel fala assim: refunde-se a existência. Olha só. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras? Não tem como. Temos que ter a noção clara de que eu preciso prosseguir, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, mas eu tenho minhas dívidas ainda a resgatar. Oh, gente, como seria muito mais fácil para nós se nós entendêssemos isso. Como facilitaria para a espiritualidade? Como facilitaria? Porque a espiritualidade, ela sempre está a postos para nos ajudar. Sempre está a postos a nos esclarecer, a nos acompanhar em nossos passos. Oh, se tivéssemos esse entendimento verdadeiramente no nosso campo íntimo, como facilitaria o trabalho da espiritualidade? Aí ele fala assim, ó: alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. Então, esse cenário deveria nos impulsionar às escolhas superiores. E ele finaliza assim: e homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Então, meus irmãos, é a sequência. Por isso que Jesus foi claro: meu reino não é daqui. Nós, por maior esforço que tenhamos, temos que ser realistas. Por maior esforço que tenhamos, temos que recomeçar. O processo de correção da obra falsa, daquilo que fizemos e estamos em dívida, é recomeçar todo dia o esforço, todas as vezes necessário for. Precisamos muito desse entendimento. E olha só que bacana a confirmação de um espírito chamado João Modesto, que está lá naquele livro Ceareiros de Volta. Olha que interessante, confirmando aí a mensagem de Emmanuel. A lição intitula Repetência Reencarnatória, pegamos um trecho. A repetência reencarnatória traz problemas agravados e embaraçosas situações
sem qualquer vantagem no instrumento de que o repetente se valerá na edificação da felicidade. Lógico, o que João Modesto está nos falando, para colaborar aí com o conteúdo de Emmanuel, é que toda vez que a gente retorna para corrigir, ora, vem muito mais difícil. Não tenha dúvida. É isso que ele está falando aqui. Não temos vantagem. Pelo contrário. Pelo contrário. Os problemas se agravam. As situações são mais difíceis. Por isso que temos que fazer uma correção na nossa postura, na nossa conduta. Porque, meus irmãos, quando o processo surge e você não corrige, esse dia vai voltar e ele vai ser muito mais difícil. Olha o que o nosso João Modesto fala na sequência. Se a missão passada envolvia comanda em ambiente de paz, se a missão passada envolvia comando em ambiente de paz, aparece agora, né, na condição de subalternidade na forja da provação. Tínhamos facilidade, agora vem com mais dificuldade, com mais provações. Olha outro exemplo que ele dá. Se fracassou na ficha de médico, destinado a servir o povo, reaparece na posição de doente crônico, necessitado da medicina. É o lado oposto. É assim que ocorre. Ora, muito mais difícil. Muito mais difícil quando nós perdemos a oportunidade de fazer agora. Por isso, o ditado popular, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então não vamos deixar de corrigir hoje, não vamos deixar para amanhã. Porque esse processo ele é dinâmico, gente. Dia a dia, ele é dinâmico em toda a nossa existência. É por isso que muitas das vezes você passa por processos que se repetem, não foram resolvidos. Na própria vida acontece isso, porque é aquela tendência que a gente traz. Os impulsos, a espiritualidade, quando programa, não é? Ele programa dentro de um campo a fim de que a gente possa aí estar resolvendo eles. Então, às vezes, eles se repetem com situações outras, parecidas, com detalhezinhos daqui e acolá diferente, mas dentro do mesmo campo, porque nós precisamos resolver em definitivo. E às vezes a gente leva várias existências com esse quadro. Por exemplo, se eu sou um ex-suicida, quando eu entro no processo reencarnatório, eu vou passar várias vidas sofrendo aquelas tentações, até eu conseguir eliminar no sentido de dívida. Porque nós já falamos aqui, os nossos atos nunca se apagam. Mas a correção surge, o sinal fica, mas o sinal serve para o processo lá na frente de educação. E às vezes você vê várias experiências sendo tentado nos mesmos atos. Porque você não consegue eliminar numa existência só, como um suicida, por exemplo. Você precisa de várias encarnações para eliminar aquele processo que causou a retirada, né? Você retirou a sua vida. João Modesto prossegue e fala assim: e assim sempre será, de vez que adiamento de obrigação é aumento de empeços. Sempre será assim. Não fizemos aquilo que devíamos, a dificuldade surge maior. Lembra-te assim de que o Senhor não adiou a sua excelsa vinda à terra, nem tampouco atrasou o envio do Consolador prometido e, de posse da instrução e do reconforto que a doutrina do amor te faculta, age no bem,
obedece esperançoso, ora confiante e melhora-te de maneira incessante, sem procrastinar o bem que nos cabe fazer, pois o amanhã, embora sendo uma incógnita, deriva invariavelmente dos teus esforços no dia que passa. Então, nós não podemos perder a oportunidade de crescimento, de corrigirmos, de saudarmos essas dívidas. E aí, no final, ele dá a conduta, fazer o bem, obedecer esperançoso, ter confiança, e por aí vai. Ou seja, são as lições diárias para que possamos ir construindo, gente, novas imagens, novas circunstâncias, para que o nosso impulso seja positivo. Ele tem que chegar um dia. Como Emmanuel fala, seja sem esforço. Mas para isso eu preciso construir. Assim como eu construí milênios no campo do mal, no campo do erro, esse impulso negativo ele vem forte e dinâmico, a mesma coisa nós temos que fazer com o impulso positivo. Só vamos fazer isso quando praticarmos as lições recebidas no campo do bem, no campo do amor. Nos esforcemos juntos, vamos contribuir um com o outro, com nossas orações, acompanhando nossos estudos aqui juntos, nos esforçando e contribuir não só conosco, mas com o nosso próximo, com as nossas orações, que é o que podemos fazer. E o mais importante, o esforço nosso para que possamos melhorar as nossas contas. Que as bênçãos divinas permaneçam conosco agora e sempre. Convidamos a todos nesse momento a fazermos a nossa oração em favor dos irmãos em trabalho. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelo nosso estudo, pela nossa noite. Permita que todas as bênçãos que nos envolvem no campo superior possam ser dirigidas a todos os irmãos em sofrimento, a todos os irmãos necessitados de amparo, proteção, do alívio de suas dores possam surgir do empenho na confiança em Ti, para que encontrem forças para enfrentar as suas dificuldades. Esteja conosco, Senhor, que o amor de Mãe Maria Santíssima esteja sempre presente em nossas vidas, a fim de que nos fortaleçamos e possamos agir sempre construindo, edificando no campo do bem. Que a Tua paz e o Teu amor possa atingir a todos onde quer que estejam, em sofrimento, que necessitam do Teu amparo, da Tua luz. Onde quer que estejam, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e que Deus vive. Muito bem, amigos. Vamos então ao final do nosso trabalho, mostrando para vocês aí o trabalho social que a gente sempre faz, né? A gente sempre gosta de passar aqui para que quando você rever a aula, né, passar para alguém, as pessoas possam estar vendo o trabalho que a gente executa no campo da distribuição da cesta, dos enxovais. Por isso que a gente deixa tudo gravado e deixa aí também os dados bancários, chave Pix, QR Code, tá bom? Para aqueles que quiserem contribuir, auxiliar com o nosso trabalho e divulgar para outras pessoas que queiram contribuir também. Tá bom? Agradecemos a todos, não esqueçam de dar o like lá, o joinha, curta o nosso vídeo e divulguem o nosso trabalho, divulguem para os seus amigos, compartilhem. Lembra que para acompanhar o nosso estudo, como você está fazendo agora, não precisa de link. Basta você entrar no YouTube e digitar GER Sobradinho. Pronto. Você automaticamente cai nesse canal e acompanha todas as quartas, como hoje, os nossos estudos e as nossas orações. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e na próxima quarta estaremos aqui com mais um estudo. Um abraço carinhoso a todos. Até lá.